De volta com o Jornal Voz de Campos. Agora são 7h03 para você que nos acompanha ao vivo pelas nossas redes sociais, @a Voz de Campos, e também pela tvaurora.com.br e os nossos canais nas plataformas de TV por streaming. Olha, nós estamos aqui desde o primeiro bloco com o vereador pastor Marcos Elias do nosso estúdio. Comentou alguns dos nossos destaques dos bastidores da Câmara dessa semana, e agora a gente estende o nosso bate-papo aqui para uma entrevista muito legal, descontraída, leve, com o vereador. E a mãozinha que entrou ali tirou um pouquinho do meu raciocínio, mas eu aproveito esse momento, vereador, na nossa volta do intervalo, para ler aqui alguns comentários de você aí de casa que está nos assistindo pelas nossas redes sociais. Você que ainda não mandou o seu boa noite, a sua pergunta, fique à vontade. Você que está no nosso YouTube ou Instagram, @Voz de Campos, e também pelo Facebook, @Rede Aurora Play, mande seu comentário ou a sua pergunta para o vereador, que ele vai responder tudo daqui a pouco, porque, claro, nós iremos ler o seu comentário aqui no Jornal Voz de Campos. Então, dou meu boa noite aqui ao Manhães Lenilson. Olá, amigo, tô ligado. Manhães de Campo Grande. Um abraço. Gleison Maicon mandando o seu boa noite. Parabéns, pastor Marcos, pelo excelente trabalho, diz ele. Luciano Freitas, nosso colega de Rede Aurora e de A Voz de Campos, também mandando seu boa noite. Olha, aqui no Instagram, a Adriana tá com a gente, a Luciana, a Francielen, Luciana mandando boa noite, o Luiz Carlos Peixoto dizendo: guardar a nossa guarda, o melhor. Olha, a Maria Adriana Escáfora mandando seu boa noite também. Então, boa noite especial. Boa noite, minha princesa. Daniel Maia, parabéns, vereador Marcos Elias, pelo trabalho que vem fazendo em nosso município. Um abraço do seu amigo Josiane. Lúcio Mauro, Ana Cláudia, Adri Borges, Márcio, quem mais está com a gente? Deixa eu ler aqui para não perder nenhum. Vamos lá, Adriana Viana dizendo que precaução é a solução. Alexandre Peixoto dizendo boa entrevista, obrigado. Alexandre Magno Moisés parabenizando pela entrevista e parabenizando o vereador pelo excelente trabalho também. Juliana Guerreiro, nossa amiga, mandando seu boa noite. Excelente programa, diz ela. Obrigado, Juliana. Quem também está com a gente, olha, é o Jonathan Mendes. Pastor Felipe Manhães, acredito que seja pastor, né? PR Felipe Manhães, nosso vereador, deixando tudo bem claro. E muitos outros comentários aqui de boa noite. Infelizmente não consigo ler todos, porém quando eu ver uma pergunta aqui de você que está nos acompanhando, comentário um pouquinho maior, eu vou fazer questão de ler aqui para o nosso vereador responder e para nós comentarmos também. Felipe, faça as honras, primeira pergunta é sua. Então, como que foi nesse primeiro mandato e agora como que é esse comparativo também com o início de um segundo mandato também tão atuante? Então, a gente começou o primeiro mandato lá em 2021, muito desafiador, né? A forma que assumimos o município, tanto o prefeito Vladimir, como nós, vereadores naquela legislatura, né? A cidade a gente conhece já como que estava, né? A situação da cidade, ainda em pandemia. Sim, né? Isso que eu ia falar. Então foi muito difícil, com muito trabalho, nós ali na Câmara, os vereadores que foram firmes ali com o prefeito Vladimir na base ali, ajudamos nosso prefeito, automaticamente ajudamos a nossa cidade a sair daquela situação. Eu costumo sempre dizer, ainda temos muito por melhorar, estamos trabalhando para isso, né, para melhorar, mas se a gente for olhar para trás de onde a gente veio e como a gente iniciou o primeiro mandato, a gente sabe que não fizemos tudo que a nossa população merece e precisa, mas a gente está avançando e dando sempre o nosso melhor. Então, o primeiro mandato foi desafiador, o segundo não tem sido diferente, né?
iniciamos o ano aí com a determinação do Tribunal de Contas, do Ministério Público, com relação à questão dos RPAs, né, que isso acabou algumas pessoas ficando até chateadas ou até desempregadas, mas é um cumprimento, precisava ser cumprida essa determinação. E com essa dificuldade também do corte do repasse do Estado à saúde, que foi também muito desafiador, aquilo ali nos gerou uma preocupação muito grande. O nosso prefeito partiu para Brasília, graças a Deus teve adesão dos deputados companheiros que compraram a briga junto com ele, e as coisas estão voltando ao normal, né? Então a gente vê que tem muito por fazer, mas o prefeito junto com... claro que são poderes independentes, né? Sim. Mas o nosso prefeito e com sua base na Câmara, a base na Câmara tem dado condição ao nosso prefeito de avançar, né? Segundo mandato mais tranquilo até agora ou realmente equiparado ao primeiro? O segundo mandato... Dentro da Câmara, especificamente, né? De debates, vamos colocar assim, para deixar mais claro. Sim, a gente iniciou um segundo mandato, né? Não menosprezando ou falando mal dos outros presidentes que passaram. Mas cada presidente tem um perfil, sim, né? Sim. E a gente tem lá o presidente Fred Rangel, né? Que tem ali um perfil muito conciliador, né? E tem permitido esse debate. Ele é muito sensível, como a gente percebeu hoje na audiência pública, né? Momentos que às vezes não permitia oportunizar a palavra novamente, ele ali, né? Sem infringir ali o regimento da Câmara, mas ele sempre cedendo ali. Então, os debates na Câmara eu tenho visto que têm sido mais produtivos, né? Entraram alguns outros vereadores que são também muito inteligentes, como os demais outros legisladores que estão, mas que são também muito inteligentes, né? E tem elevado bem o debate. Acho que tem trazido clareza, né? Porque quando se desenvolve bem um debate, né? Traz clareza, tira dúvida, tanto a dúvida da população como a dúvida dos próprios pares que ali estão. Sim, sim. A gente não sabe de tudo, não conhece tudo. A gente vai tendo conhecimento no dia a dia. Temos alguns vereadores que foram secretários, né? Que às vezes traz alguns pontos da sua secretaria que nós não conhecíamos, que talvez alguém achava não seria muito interessante, mas ele já sabe já tem ciência com mais propriedade, traz o debate, a gente discute ali. Então o debate na Câmara eu percebi que melhorou muito. Acho que a questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio no debate, que é de extrema importância. A gente teve alguns momentos que a gente não quer que volte jamais. A gente passou na legislatura passada, a gente espera isso, né? Mas quanto ao debate, eu vejo um crescimento, um avanço, né? Dentro do respeito, né? Base, oposição. Às vezes eu fico um pouquinho aflorado de um ou outro, que não é o meu caso, para vocês que me conhecem. A gente tenta estar ali conciliando, acalmando, tentando ajudar, contribuir nessa parte, né? Sim. Mas eu tenho visto, mesmo nos debates acalorados, a gente consegue extrair alguma coisa de bom, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente entende que o debate é para o bem da população, a gente aplaude, a gente até elogia. Às vezes a gente não tem a oportunidade de falar com o vereador e não elogia, mas a gente observa e vê o quanto a gente cresce também ouvindo a oposição, né? A oposição base, então a gente vai crescendo. Então o debate melhorou muito, a gente espera que continue assim, respeitando mesmo quando houver divergência, né? Divergência, uma questão ou outra, mas que haja o respeito, né? Porque eles são seres humanos e as nossas famílias estão do outro lado também nos assistindo, e é muito ruim quando dentro de um debate há ofensa pessoal ou ofensa à família. Então isso é muito ruim. Mas quanto ao debate, melhorou e a gente espera que melhore mais ainda. Perfeitamente. Eu admiro, inclusive, a paciência do Fred em determinados momentos, porque assistindo ali a gente não pode nem interagir, né, com quem está na tribuna, né, enquanto público. Mas eu fico pensando às vezes, se eu tivesse ali naquela cadeira de presidente, eu
acho que cada sessão, pelo menos 2 interrupções eu iria fazer, porque tem momentos que Fred está ali tão pleno, tão calmo, ou dá uma resposta que, bom, eu peguei, né, trechos ali de outras presidências em que seria mais incisiva, mais ríspida, e de uma forma tão serena que eu fico pensando, cara, eu não sei como que a cabeça, né, aguenta. Mas, vereador, quero fazer uma pergunta aqui, que é a pergunta do Luiz Fernando Nogueira Saraiva. Ele diz: parabéns, amigo vereador. Você sabe como está a segurança pública na nossa cidade. Nesse caso, não seria perigoso para os guardas trabalhar desarmados? E aí eu estendo a pergunta dele para já uma prévia da resposta. Nós teremos em breve o armamento da guarda, que se tornará a polícia municipal. Então, quero que o senhor faça um bate-bola aí com essas 2 perguntas. Sim, faz sentido. A gente comentou no bloco anterior sobre isso, sobre a polícia municipal, né? Eu repito, acho que na minha visão, né, do conhecimento que a gente não pode deixar de ter alguém para fazer o trabalho que a guarda faz hoje, de orientação, né? Mas a polícia municipal vai ser de extrema importância justamente por conta da segurança do próprio policial municipal, que será, né, da própria guarda, hoje a guarda. Acho que isso é de extrema importância, sim, eles precisam ter segurança para trabalhar, só que eu acho que ainda assim a polícia municipal, né, e a polícia militar, a polícia militar tem o papel dela, a guarda civil municipal tem o papel dela, né, e armando a guarda eu acho que vai trazer segurança para a população e automaticamente para o próprio servidor, para os agentes, né? Perfeito. Sem dúvida, eu sou de acordo, sim, do armamento, né? Acho que um debate, não sei como está sendo estudado isso, mas certamente será estudado, e a gente também não pode sair entregando arma, sim, na mão de todas as pessoas. Tem, né, precisa se fazer uma avaliação, um estudo. Hoje a gente vê, agora eu estou falando de guarda civil municipal, mas no geral, hoje a gente vê pessoas sem condição nenhuma, né, estão andando armado e tem a posse, tem o porte. Então isso precisa se ter um cuidado. Acho que não pode deixar a nossa população insegura, né? Ela tem que estar segura, mas segura de verdade, né? Até mesmo porque nós vemos, né, até os que não têm porte nem posse e andam armados, quando eles sabem também que a guarda municipal ou polícia municipal está armada, também pode colocar em risco a vida desses agentes públicos, né? Que sim, o outro que vai assaltar, que realmente está armado e sabe que pode ter uma reação, se o preparo, né, não for do tamanho da responsabilidade, pode colocar em risco também a vida desses agentes. Não basta isso aí, não basta entregar uma arma, tem que ter um preparo, porque eu acho que o desejo de querer ser, ou de querer ter uma arma, né, para trabalhar, mas o preparo é de extrema importância, né? Sim. Entregar uma arma na mão de quem não está preparado, mas eu sei que o projeto é para que eles estejam preparados para... Inclusive, eu acho que até os que já fizeram concurso há cerca de 15 anos, acho que é o mais antigo, também já tiveram preparo também com a arma de fogo, né? Por conta da própria, do cargo ainda, mesmo que não utilizasse as armas, já teria essa capacitação. Acho que recente nós tivemos uma entrevista que Daniele? Isso. A Daniela falou com relação a eles terem realmente esse preparo. Da Associação de Guarda e Civis Municipais, sim. E aí, de fato, quer dizer, falta agora realmente a prática. É igual saber outro idioma. Se a gente não estiver exercitando, de fato, pode estar um pouco enferrujado nesse sentido. É verdade. E aí coloca a vida dele próprio em risco. Porque quando alguém vai enfrentar alguém armado, já vai pro tudo ou nada. Então, se o profissional, né, o agente não estiver totalmente preparado, o risco é muito maior. Josiel, antes da gente continuar, eu peço só para vocês da produção checarem se o Instagram e qualquer outra rede social nossa está travando, ok? Nós tivemos aqui
comentário, não sei se é só uma questão da pessoa que comentou Sim. ou se está tendo algum problema na transmissão, e aí vocês me dão um feedback. Você que está nos assistindo também dá o seu feedback. Como que está a transmissão aí para você? O áudio está ok? O vídeo está ok? Qualquer coisa, qualquer intercorrência, nós vamos corrigir o mais breve possível aqui. Felipe. Isso. E como está sendo, né? Acompanhar essa agenda agora da prefeitura, né? Com o prefeito tendo tantas inaugurações, tantos eventos, além das responsabilidades, as demandas e toda a agenda já do vereador, mas também acompanhando também essas inclusões para a nossa sociedade, né? Tem sido muitas, inclusive. Então, a gente aproveita para parabenizar o prefeito Vladimir, né? Média de 2 inaugurações por semana que ele tem feito. E a gente se esforça para estar em todas, mas nem sempre dá. Hoje, por exemplo, eu não pude estar na inauguração da creche na Penha, né? Que eu gostaria muito de estar, mas a audiência pública se estendeu um pouco, o debate foi importante e não deu para eu ir. Mas a gente tenta ali conciliar sempre que posso, eu me esforço muito, porque é bom para a gente poder estar conhecendo, estar por dentro, estar próximo, ver de fato o que é que tem avançado na cidade, o que é que foi feito. Então o Vladimir tem trabalhado muito e a gente se esforça para acompanhá-lo e tem que se desdobrar, porque ele não para, ele acelera mesmo, tá aqui, tá ali, e a gente tenta ajustar. Às vezes a correria nossa como vereador, que tem algumas... Às vezes alguém que acha que é muito fácil a função de um vereador. E eu me lembro que eu perguntei para um vereador experiente na Câmara, e eu até cito o nome dele aqui, Silvinho Martins. Sim. Na legislatura passada eu perguntei, vereador, por que o senhor não me falou que ser vereador era tão difícil? Aí ele, pastor, o senhor nunca me perguntou. Se eu perguntasse, mas é uma função que a gente está na Câmara, está na rua, são muitas demandas, né? E a gente precisa estar presente. Mas a gente está se esforçando para estar do lado do prefeito, vendo o resultado. Sim. Por quê? Porque nós semeamos isso na legislatura passada. Nós estamos colhendo nesse mandato muita coisa que a gente semeou na legislatura passada, que foi difícil. Tivemos que tomar decisões duras ali, né, em muitos momentos, mas é bom quando a gente está vendo o resultado hoje, a gente vê, poxa, valeu a pena a gente ter tomado aquelas decisões lá atrás que foram duras, mas hoje a gente está colhendo o que a gente semeou, graças a Deus. Falando em colheita e falando em inaugurações, nós tivemos nessa segunda-feira a inauguração da nova clínica cirúrgica do HGG. O evento contou com a presença justamente de alguns vereadores e de secretários do nosso município, e foi o prefeito Vladimir Garotinho, Felipe, que falou com exclusividade para a Rede Aurora, aqui para o jornal Voz de Campos e para os bastidores da política do Edmar Pitac, sobre a importância de mais uma entrega. Na tela. Então, quero que o senhor fale sobre essa rotina de diversas inaugurações semanais e também da nova clínica cirúrgica aqui do novo HGG. Como que isso pode impactar, não é, o atendimento não só para Guarulhos, não só para Campos, mas também para toda a região e o sentimento após mais uma etapa concluída. Bem-vindo. Bom, a nova clínica cirúrgica é um pedido muito antigo dos funcionários do hospital, a população entender. Aqui é uma enfermaria. Por que chama de clínica cirúrgica? Porque é a enfermaria que a pessoa sai do centro cirúrgico, ela vem direto para cá, não para uma enfermaria comum. Ela é uma enfermaria especial, com toda uma equipe preparada, treinada em curativos, em procedimentos pós-cirurgia. Então você tem a enfermaria comum e aqui é uma enfermaria que é a clínica cirúrgica que atende o paciente que está saindo diretamente da cirurgia. Sobre as inaugurações, é motivo de felicidade, é tudo aquilo que a gente plantou, planejou, não está conseguindo entregar. São de 2 a 3 inaugurações por semana, espalhadas por toda a cidade. Nós estamos aqui agora em Guarulhos, mais tarde, por exemplo, eu vou estar no quilômetro 14 e na quinta-feira eu estou na Penha. Então são inaugurações por toda a cidade, fruto do que nós planejamos, plantamos e agora a gente está colhendo. Tem muito mais obra para ser entregue ainda até o final desse ano e mais já planejada para o ano que vem. E isso citou aqui na inauguração, a próxima etapa a ser inaugurada aqui do HGG. Conta um pouquinho para a gente qual que é essa etapa e qual que é a previsão da inauguração também. Daqui a 15 dias eu volto aqui para inaugurar o ambulatório do Hospital Geral de Guarulhos, o grande ambulatório de Guarulhos.
que é um ambulatório de especialidades. Então, quando o paciente procura o atendimento na UBS, lá é o atendimento generalista, lá é a estratégia de saúde da família, que é como preconiza o SUS. O ambulatório para marcação de médicos especialistas sempre foi aqui no Hospital Geral de Guarulhos. Na pandemia ele fechou, depois o hospital começou a passar por grandes obras, o ambulatório foi fechado, então a gente está reabrindo agora daqui 15 dias e vai ter a coordenação da minha amiga Sol, que é uma funcionária pública aqui do Hospital Geral de Guarulhos, que tenho certeza que ela vai tocar isso aí com muita competência. Muita esperança, muita animação para os próximos dias, semanas e meses, né? Tem muita coisa boa para ser entregue, é isso que nos dá energia para continuar, porque o trabalho é desgastante, é cansativo, mas está entregando, está no meio da população, é o que me move, é o que me motiva. Tem reclamação? Tem. Vamos ser perfeitos? Nunca. Ninguém é, né? Mas a gente está entregando para a população aquilo que a gente prometeu lá atrás, que é uma cidade melhor do que a gente encontrou. Perfeitamente, essa é a fala do vai falar vereador, meu Deus do céu, do prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, e quero continuar então, né, não mais nesse assunto, pelo avançar da hora, vereador, mudando levemente de assunto, voltando agora para o seu trabalho, queria que o senhor falasse um pouco sobre projetos sociais, né? Há algum projeto em específico, alguma causa que o senhor defende nesse momento e quais que foram defendidos também ao longo desses anos de mandato? Então, nós não temos uma pauta única. A gente tenta ver as demandas da nossa cidade, né? Mas a gente trabalha, tem todo esse cuidado de trabalho social. A gente tem escolinha de futebol, nossa, que a gente organizado por nós mesmos. Nós temos um projeto de música que está recentemente parado, mas nós vamos retomar porque a gente entende que a música é de extrema importância para o desenvolvimento e para tirar as nossas crianças e adolescentes da ociosidade, das telas, né? Mas o nosso mandato, ele tem tido um perfil de defender a família, de estar próximo, de realizar eventos, além de tanta melhoria que a gente busca para a cidade. Projeto de lei nós temos ali na Câmara, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Vida e do Direito Natural. Se encerrou, né? Quando termina o mandato, se encerra a Frente Parlamentar. A gente protocolou novamente, né? E dentro dessa Frente Parlamentar, nós fizemos alguns trabalhos na Câmara que esse ano retomamos de novo, né? A Semana da Cultura Evangélica, a semana do combate ao uso abusivo de álcool, uso de drogas. Então a gente trabalha muito essas pautas cuidando da família. Então a gente trabalha as questões porque a gente sabe que tem muitas famílias destruídas, né? Principalmente por causa dos vícios. E quando a gente fala de vício, a gente não fala só do vício das drogas, que é terrível, ou do álcool, mas tantos outros vícios, e a gente procura criar ambientes para que as famílias estejam reunidas em ambientes saudáveis, ambientes que fazem bem, né? Então tem sido essa pauta que a gente tem levantado. Já fizemos audiências públicas na Câmara voltada a isso, ao combate do uso abusivo do álcool, uso das drogas, e nós temos trabalhado muito com relação de, um exemplo, eu sou da região do Parque Prazeres. Sim. E ali no Parque Prazeres nós fizemos alguns trabalhos, como, graças a Deus, a gente sempre esteve próximo do lado do prefeito, e a gente lutou muito para que essas melhorias chegassem até ali. Nós tínhamos lá uma creche que fazia falta, uma obra, né? Uma estrutura levantada de uma obra da creche modelo que fazia falta à nossa comunidade. A obra já estava parada há 8 anos. E fez 1 ano, no início desse ano, que foi inaugurada a obra. A gente lutou, batalhou, a obra estava parada. Nós tínhamos uma UBS no Parque Rio Branco, que também estava lá só esqueleto, porque ela estava pronta no final do governo Rosinha para ser entregue. E aí, como o doutor Chicão não foi eleito à época, né, e o Rafael Diniz venceu a eleição, a UBS não funcionou, e aí depredaram a UBS, arrancaram porta, janela. E nós trabalhamos muito. Eu falei, prefeito, a gente precisa retomar aquelas obras ali, e graças a Deus fez agora, acho que, se não me engano, 2 anos que foi entregue, está lá em
pleno funcionamento e atendimento à nossa população. Se falar de melhorias do Parque Prazeres, nós temos hoje uma praça chamada Praça da Palavra Eterna, onde temos um monumento da Bíblia lá, que nós colocamos, né? O monumento não teve custo nenhum para o município, nós pastores nos reunimos e colocamos lá esse monumento, uma praça com campo de grama sintética, tem lá o espaço, inclusive mês que vem, de comemora o Dia da Bíblia, teremos eventos lá. Era uma rotatória apenas, e hoje está lá esse projeto tão lindo, onde eu falei no dia da inauguração e sempre tenho falado, Praça da Palavra Eterna, lugar de se promover a paz, né? Então a gente consegue mudar o ambiente ali, fica entre o bairro do Parque Prazeres e os conjuntos habitacionais ali, próximo à creche, próximo ao Campo do Operário. Então a gente avançou bastante. Nós temos ali no Parque Prazeres, nós conseguimos asfaltamento de 5 ruas, né? Através do nosso trabalho. O vereador não asfalta a rua, né? Não constrói, não faz obra, mas a gente fica ali, secretaria, fica ali no pé do prefeito, a gente precisa levar essa melhoria. Cobra e fiscaliza, né? Cobra, exatamente, cobra e fiscaliza. Conseguimos ali era uma invasão, que eu não chamo de invasão. Hoje, graças a Deus, está lá pavimentado com intertravado 3 ruas. Né? Quando chovia era lama, quando o sol estava quente era poeira, as pessoas sofrendo com problemas alérgicos ali. E conseguimos ali a pavimentação com intertravado. Hoje é outra realidade. Mas 3 travessas que foram pavimentadas com um paralelo. Então a gente conseguiu aos poucos ir avançando com melhorias no bairro. O Parque Rio Branco hoje, quando eu ando ali naquela região, Rio Branco, Santa Clara e Novo Mundo, eu me lembro da minha campanha de deputado em 2022, eu fui falar com uma moça que tem uma escola e ela falou: se eu não voto em mais ninguém, eu estou revoltada, porque eu estou perdendo meus alunos aqui, porque quando chove, os pais não têm acesso à minha escola. Eu falei com ela: eu respeito, a senhora está chateada por conta disso e tal, mas eu vou lutar muito por esse bairro. E quando a gente vê lá, eu passo hoje na rua da escola dela, ando ali pelo bairro, uma obra em parceria com o Estado, a gente não pode deixar de falar isso, o bairro legal em parceria com o Estado, mas quando eu vejo que o nosso trabalho surtiu efeito, valorizando os imóveis ali também, mostrando o valor que as pessoas de fato têm, que às vezes andam cabisbaixo por não ver melhorias. Então a gente conseguiu avançar muito e temos muito a avançar ainda em melhorias para a cidade. Nós temos alguns projetos de lei nossos, como eu disse aqui, que foram protocolados, outros já aprovados, outros ainda outros agora que entraram para tramitação, né? Então nós temos alguns avanços do nosso mandato e a gente continua trabalhando, porque se a população me confiou um segundo mandato, porque na verdade eu sou um improvável que Deus aprovou. Amém. Né? Essa é a visão que eu tenho. Nasci no interior, nasci lá na Fazenda Abadia, né? Lá depois da usina São João, e quando eu vi candidato pela primeira vez, muitos não acreditavam, mas pela primeira vez eu fiz 1.479 votos, né? E depois vim candidato a deputado, depois quando eu vim vereador em 2020, que fui eleito, eu sabia que eu era um improvável, fui eleito. No final do primeiro mandato, né, vocês têm ciência disso, sem ter nada a ver, um problema partidário. Sim. Eu fui afastado do mandato e aquilo ali foi muito desafiador, porque você ir para as ruas pedir voto, estando afastado de um mandato, as pessoas... Querendo ou não, a pessoa pode acabar ligando, né, para associar a imagem àquilo que aconteceu, né? Por mais que não tenha uma ligação, mas... Sim, foi um suposto problema partidário. E a gente andar nas ruas e ver algumas pessoas maldosas divulgando: ele está caçado, o voto nele não vai valer, vai votar nele, vai perder o voto. Foi muito difícil, mas graças a Deus, Deus nos deu condição e tive o suficiente de votos para Deus me colocar de volta lá na cadeira, 2.529 votos. Então, eu sou um improvável que Deus aprovou no primeiro mandato. O segundo, do primeiro para o segundo, todo mundo sabe que é muito mais difícil, não que os outros sejam fáceis, mas Deus nos colocou de volta porque a gente ainda tem um propósito a cumprir na Casa de Leis, tem muita coisa boa para acontecer, algumas coisas que eu não posso, algumas coisas novas que a gente tem protocolada, mas eu não posso divulgar agora. Tem 2 projetos que foram protocolados agora, que está lá no CCJ. A gente vai ter que ajustar algumas questões, mas que são de benefício para a nossa população. Nós temos um projeto, inclusive,
que é um projeto colocando a Bíblia como ferramenta, né, de estudo nas escolas, que eu sei que isso gerou uma certa polêmica, mesmo só depois que entrou para tramitação, nem entrou para votação, mas que a proposta não é fazer com que os professores têm que ensinar a Bíblia, não. Mas é para a Bíblia simplesmente estar ali como ferramenta. Se um professor ou outro quiser usar para pesquisa, Ele tem a Bíblia direito, está ali, né? até porque a gente tem que entender que a Bíblia é o livro mais vendido e provavelmente o mais lido em todo o mundo. E por que não colocá-lo numa biblioteca de uma escola? Outro projeto que a gente tem também, que eu sei que gera uma certa polêmica, mas a gente não vai abrir mão, não vai recuar dele, que é respeitando todas as religiões. É um projeto fazendo com que os pais ou responsáveis, ele tenha o direito de, na escola, a direção da escola apresentar para ele ali, para os pais, olha, aqui durante o ano a gente tem essa programação, né? Esse projeto, né? Tem aqui acontece aqui o culto religioso, culto evangélico, né? Sim. Se o senhor não quiser que seu filho participe, o senhor coloca aqui, respeitando justamente as religiões. Vai ter um outro culto de uma outra religião. Então, o pai que é evangélico, ele coloca ali. Então é um projeto de lei interessante, justamente respeitando todas as religiões. Eu não viso aqui só o benefício para as igrejas evangélicas, pelo contrário, é benefício para toda a nossa população, para que todas as religiões e denominações sejam respeitadas. Então eu tenho procurado representar as famílias na Câmara, tenho procurado representar a sociedade em geral, né? Respeitando, né, todas as pessoas, e eu fico feliz também em poder representar as igrejas evangélicas da nossa cidade. Os pastores, não vou dizer todos, mas uma boa parte dos pastores, eles mesmos falam, sou suspeito de falar, que eles se sentem representados pelo nosso trabalho, pelo nosso perfil, por isso que a gente tem todo cuidado, né, nos debates e embates, porque a gente representa ali a sociedade em geral, mas tem um povo que me confiou o voto, que eles me cobram esse perfil. Sim, perfeitamente. Felipe, já entrando nos minutos finais, vamos rapidamente, vereador, fazer algumas previsões aqui, ou simplesmente, né, apontar a sua visão do atual panorama das eleições 26. Com você, Felipe. Primeira aposta, né? No bom sentido. Que verdade, acredito, né, pelo que tem visto do próprio posicionamento, né, de Brasil que nós temos hoje, né, para a presidência em 2026. Se eu tenho algum nome assim que gostaria de destacar, ou que espera que realmente tenha uma repercussão boa, né? Gostaria muito que o nosso ex-presidente Bolsonaro tivesse em condição de concorrer às eleições. Quem sabe milagres pode acontecer. Acredito, né? Então, hoje, qual seria o nome mais forte para ganhar a eleição de presidente? Hoje o nome mais forte, eu sempre digo o seguinte, a nossa, vou falar assim, a nossa direita, que vocês já perceberam que eu sou de direita, ela está muito dividida, né? Então é quase que difícil, mas eu vejo o Tarcísio Freitas bom nome, né? Um potencial. A Michele Bolsonaro também, né? Acho que seria ali o nome que poderia unir, não em 100% da direita, né? Acho que na verdade a direita está, como eu disse aqui, ela está dividida porque ainda não foi definido um nome. Depois que definir, fica mais. Aqueles que discordarem, aí já se pronuncia, já se manifesta. Se tiver um nome único, isso. É mais fácil, né, de ter até mais chance de vencer a eleição contra o atual presidente. Porque quem for contra já se manifesta, não concordo, vou lançar candidatura própria e tal, mas enquanto não tem um nome, está muito dividido. Mas eu vejo tanto a Michele quanto o Tarcísio Freitas como bons nomes aí. Mas volto a dizer, o nome ideal hoje é Bolsonaro. Jair Messias. Manter o Jair. E para Senado a gente vai ter 2 cadeiras esse ano pelo estado do Rio, né? E aí tem algum nome já
em vista, que tem visto? Então, Flávio Bolsonaro Renovação ali. É um nome ali que será reeleito, se Deus quiser. Né? E agora o segundo nome ainda tem algumas construções sendo feitas. Né? Tem o governador Cláudio Castro, que está aí ensaiando. Tem o Washington Reis, que eu não sei se ele vai resolver a questão, né, dele lá, né, a dificuldade que ele tem com STF, isso. E aí ele resolvendo, a intenção dele é vir candidato a governador. Né? Mas eu não sei como vai ser essa construção, então a princípio seria... Como a gente, eu acho que até conversou, a gente já tem conversas mais mudadas, né? Talvez seja um nome justamente pro Senado também. Então seriam 2 nomes fortes, Flávio e Washington. Flávio e Washington. Talvez tenha sido o TSE. Washington não vindo governador. Sim. Talvez tenha sido o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Não sei, a questão do... Sim, mas eu acho que... mas é todo o mesmo grupo. Dois, quem vota sempre é o Alexandre de Moraes. Agora, eu gostaria que o Washington Reis tivesse em condição e viesse candidato a governador. Aí a gente já vamos para esse ponto. Porque... Mas a gente pode pular e depois voltar para os deputados. Isso. Então, a previsão para governador. Então, eu acredito no Washington Reis. Ele resolvendo essa questão dele e a direita se unindo no Estado, porque também a mesma questão que a gente está vendo para presidente, a gente está vendo também no Estado, por ainda não ter um nome definido para governador. Sim. Então, se definisse pelo nome do Washington Reis e a direita se unisse, eu vejo, apesar do Eduardo Paes estar bem à frente nas pesquisas, mas a direita tem uma força que ela pode se consolidar, né? E levar a eleição para um segundo turno, ou quem sabe Washington Reis ganhar no primeiro turno. E agora no Rio de Janeiro, né? É possível nas urnas. É provável aqui, mas até porque nós já tivemos, né, o caso de um candidato com 1% nas pesquisas ganhar a eleição, como foi o Wilson Witzel. Sim. Deputados, Campos, bem objetivamente, Campos faz quantos deputados estaduais? Estaduais, hoje nós temos 4, isso? Sim, mais um nascido em Campos, que é o Vitor Júnior, 5, mas com um reduto aqui, 4. Eu acho que Campos, eu acho que essa média aí mesmo, 4. Se subir um, se subir um, vão agradecer a Deus por esse um. Até mesmo porque pode acontecer de tentar de repente para se federar ou mudar de cadeira para outra. E justamente para federal, nós temos a possibilidade de fazer algum nome, mais um, né, tendo em vista que nós temos hoje o Caio para o Congresso Nacional. Então, só voltando um pouquinho na questão do citou Vitor Júnior, né, que é campista, né? Sim. Lembrar também do Rosenberg Reis, que também não nasceu em Campos, mas a família dele é de Campos, que ele morou do Corpo. O Rosenberg Reis, que é um excelente deputado, muito atuante, né? Meu amigo, meu companheiro. Então, além desses deputados que são da cidade ou que tem alguma ligação com a cidade, a gente sabe que muitos deputados eles virão buscar voto aqui e que vão levar, e depois a gente precisa cobrar. Manter esse relacionamento. Que a gente viu aí muitos que foram votados em Campos, né? Eu vim candidato a deputado estadual na última eleição, então não tem nenhum deputado que eu apoiei estadual que tenha vencido as eleições. Mas tem outros deputados, inclusive o Rosenberg Reis é também alguém que vai ter, entre tantos outros, que terão uma votação expressiva na cidade. E ele diz sempre, minha família é de Morro do Coco, então também é um campista. Mas para nós fecharmos, então, Campos faz algum deputado federal? Faz. Tem força? Mais de um, talvez? Tem força sim, porque nós já tivemos mais de um. Né? Então tem força sim. Pode, ele souber trabalhar, faz no mínimo 2. No passado, bem recente, tivemos 2 irmãos, né? Sim, Vladimir e Clarissa, exatamente. Olha, com isso, acredito que nós fechamos a edição de hoje do Jornal Voz de Campos. Vereador, muito obrigado pela sua participação, pelo bate-papo.
entrevistado e comentarista aqui hoje. Sua participação engrandeceu e muito, enriqueceu e muito o nosso programa dessa quinta-feira. Felipe, muito obrigado pela companhia. Estamos juntos amanhã no João Aurora às 4h e temos novidades até o final do ano no Jornal A Voz de Campos. Olha, para você que nos assistiu até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até semana que vem. Tchau, tchau.